Olha o povo falando, cadê a sala? A sala tá fechada. Tá não? Tô aqui. Olha o Joxan aí, chegou. Voltei. Nossa senhora. Pera aí. Ana, Ana, o presencial é só semana que vem. Foi avisado isso. Hoje a transmissão tá online. Tem gente que tá lá na faculdade. Ixi, será que é da minha turma? A Ana Paula Zago. Ah, não, não é. Ufa. Não, eu fico mais. Ontem mandaram mensagem pra mim perguntando, aí eu lembrei que é. Aí eu lembrei um rapaz que era online também, senão hoje também tava aí. Semana que vem será presencial. Nossa senhora, vai dar, pode ser. Ela tá rindo. Ainda bem que ela riu, então tá bom. Então, galera, olha só. A gente começa, então, semana que vem no presencial. E a primeira... Já tá gravando. A primeira coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Que toda semana vocês, né, se encaminhem lá para a faculdade com roupa adequada para que a gente possa fazer a prática. Por quê? Vai ser prática todo dia? Não. Ou melhor, vai. Mas a gente vai fazer uma parte teórica e uma parte prática todas as aulas. Então, o que a gente falar sobre a aula naquele dia, a gente já faz a prática. Então, não vai ser desde as 8 da manhã até as 10h30, né? Não vai ser direto prática, mas também não vai ser direto só teoria, como vai acontecer hoje. Tudo bem? Aí fica mais fácil para a gente fazer todo o entendimento. Tá legal? Outra coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte, que nós, né, vamos trabalhar exatamente como a gente trabalhou com as outras disciplinas práticas em relação ao desenvolvimento de vocês, né? Qual é a ideia? A ideia é que a gente faça o trabalho pensando na, no desenvolvimento pedagógico, né? Qual vai ser, quais serão, na verdade, os processos pedagógicos para ensinar. Então, ninguém vai sair daqui para bater o recorde do Bolt. Podem ficar despreocupados. A não ser que vocês queiram. Daí a gente faz uma parte de treinamento, só que fora do horário de aula. Bem, o jogo já se animou lá, já bateu até palminha. Então, a ideia é realmente a gente entender todo esse processo e entender o seguinte, grau, né, o tamanho da complexidade que é o atletismo. O atletismo, ele é um esporte que, na minha opinião, a gente tinha que ter começado muito antes com ele, né? Pensando na relação da importância do atletismo, né, para o desenvolvimento da educação física e tudo mais, eu por mim, se é que não tem, a logística não permite, né? E a grade também não permite. Mas o atletismo deveria ser, junto com a recreação e lazer, né? Ou jogos e brincadeiras e tal, as duas primeiras disciplinas, disciplinas de primeiro semestre. E por que que eu falo isso? Porque tem gente que vem para cá e não entende, né? Toda a dinâmica do trabalho do atletismo e não entende o quanto de desenvolvimento o atletismo pode proporcionar para cada pessoa.
E esse trabalho de coordenação, de desenvolvimento do atletismo, ele é básico para as outras modalidades, né? Para as outras formas possíveis de aprendizagem e tudo mais. Então, seria muito importante. Mas, como não foi possível, ou melhor, não é possível, né? Por causa da divisão da grade, a gente vai fazer agora. Algum de vocês tem conhecimento do atletismo? Pratica, já praticou, assiste, regularmente acompanha ou só em época de Olimpíada? Professor, eu acompanho bem pouquinho por conta que eu sigo as páginas aqui no Instagram. Ah, Geralmente legal. a corrida de 100 metros rasos e só, mas faz pouco tempo, um pouquinho antes da Olimpíada. Legal. O que acontece é assim, na verdade, eu já esperava, né, vamos dizer assim, essa... Espera um pouquinho só, deixa eu ver o que ela fala. Espera um pouquinho só, galera. Tranquilo. Ana Paula, eu não sei se alguém aí consegue abrir para vocês, mas tenta então para casa. Se não conseguir, essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar. A partir da semana que vem, né, a aula é presencial, ok? Aí você avisa a turma para mim, por favor. Bom, voltei. O pessoal que está lá na faculdade não conseguiu, achou que era presencial, aí eles tentaram ir para o laboratório de informática, mas ele está fechado também. Então daí eles estão indo embora, não sei se vão conseguir entrar. Mas vamos que vamos, né? Então, galera, o que acontece é assim, na verdade, o atletismo, ele é muito presente, né? Na educação física, nas nossas práticas da educação física, mas de uma forma oculta, vamos dizer assim, né? As pessoas não utilizam das técnicas do atletismo para melhorar e desenvolver preparação física, condição física, as outras modalidades, mas não fazem, né? Não praticam o atletismo puro, né? O atletismo em si. Seria bom que as pessoas tivessem, né, esse conhecimento e esse desenvolvimento puro do atletismo, que os rendimentos seriam muito maiores, né? Sem dúvida nenhuma. Mas isso também é uma coisa que a gente não pode querer, né, exigir, vamos dizer assim. Então, ó, vou começar compartilhando na tela aqui com vocês. Tem uma apresentação zona aqui do atletismo. Já está aparecendo aí? Sim, Tá. Então, olha só. O atletismo, né? A gente tem ele como uma modalidade que é bastante presente, né, no dia a dia da educação física. Além do que eu falei, né, de dele estar como uma ferramenta, vamos dizer assim, para o desenvolvimento das modalidades, onde mais a gente encontra o atletismo no dia a dia da educação física? Não, não, fala um de cada vez, senão eu não entendo. professor, só repete a pergunta que eu dei uma bugada, eu não entendi direito. Eu falei que o atletismo ele está presente muitas vezes, por exemplo, na preparação física dos esportes, né? É, E a pessoa não faz o atletismo em si, mas usa o atletismo como essa base de preparação física e tal. Além disso, onde mais o atletismo está presente no dia a dia da educação física? Tem mais algum lugar onde ele vai aparecer e a gente possa
Falar assim, não, ó, aqui eu percebo que tem o atletismo, mas não é uma prática como ela tem que ser, alguma coisa assim. Nas escolas? Nas escolas. Onde nas escolas? Nas aulas de educação física mesmo? Aham. Tá, então vamos lá. Olha lá, onde encontramos? Então vamos lá, na escola. Vou falar para você uma coisa que eu ouço sempre das crianças quando eu estou na escola, tá? Elas normalmente falam assim, professor, mas tem que... Atletismo é chato, só corre. Não tem bola, a gente não faz gol. Aí qual seria a argumentação plausível para a gente fazer com uma criança dessa e ela entender a importância do atletismo? Que é o como utilizamos. O que a gente faz quando a gente joga futebol? Corre, pula, Corre. Se diverte. Então, vai. arremessa a Vamos bola, pensar né? Arremesso de só peso. A gente se diverte, eu concordo com o Joxan, mas assim, vamos pensar só na parte física. Agilidade. Tem no atletismo? Tem. Sim, Corrida tem no atletismo? Corrida. tem, Uhum. Saltar tem no atletismo? tem. Tem. No futebol a gente lança a bola? Lança, Tem no arremessa. atletismo? Tem também. Então, olha só. O que eu falo normalmente para as crianças é exatamente isso. Eu falo assim: tudo que você faz no futebol tem no atletismo. Aí, qual é a primeira coisa que eles falam? Ah, mas o atletismo não marca gol. Eu falei, tá, não, realmente não marca. Mas imagina se você consegue fazer o atletismo e correr mais rápido, saltar mais alto, lançar mais longe. Qual é a chance que você tem de fazer o gol no futebol se você faz tudo isso? Daí você acha, é maior. Falei, então faça atletismo para jogar futebol. Entende como que é o negócio? Na verdade, a ideia é mostrar, né, para as pessoas quais os benefícios ela pode alcançar a partir do momento que ela utiliza o atletismo como ferramenta de desenvolvimento. E por que que eu falo isso? Porque o atletismo ele é considerado, né, uma das modalidades que é a base dos outros esportes. Então, vamos pensar no seguinte, né? Muitos profissionais de educação física falam que o atletismo é o esporte base ou a modalidade mãe, né? Exatamente por esse fato de os fundamentos do atletismo estarem presentes em todos os esportes coletivos, por exemplo. O correr, o saltar, o arremessar, né, o lançar e arremessar, eles estão presentes em todas as modalidades coletivas. Então, o atletismo, ele tem o melhor desenvolvimento de técnicas de corrida, o melhor desenvolvimento de técnicas de arremessos e lançamentos, o melhor desenvolvimento de técnica de saltos atléticos, é claro, né? E se eu tenho essa base do atletismo, né? Eu tenho esse desenvolvimento gestual técnico e de preparação física do atletismo, é lógico que eu vou ter uma condição muito melhor. E se eu tenho uma condição melhor, o meu desenvolvimento e a minha adaptação, a minha transferência nos esportes é maior. Isso só traz para mim vantagens. Só que o grande problema é exatamente esse, né? A maioria das pessoas só vê o atletismo quando tem Olimpíada, né? E isso é culpa das pessoas? Não, né? É culpa da própria mídia que não faz as transmissões. Porque, por exemplo, a gente tem a Diamond League, tem Campeonato Mundial, tem Troféu Brasil,
tem Pan-Americano, tem várias ligas de atletismo no mundo todo e dificilmente elas são transmitidas em canais abertos, né? Tem, assim, de fácil acesso à população. Normalmente ela é transmitida em canais fechados. E nem sempre as pessoas assistem, né? Fielmente, vamos dizer assim. A não ser as pessoas que realmente têm esse interesse, né? Pela modalidade. Então, por exemplo, a gente tem uma liga que chama Diamond League. A Diamond League, ela é uma liga que os atletas vão muito para ela, porque ela tem uma premiação em dinheiro muito grande, muito boa, né? E ela acontece em 5 ou 6 etapas durante o ano, depende do ano. E o que acontece? Cada etapa, normalmente são nos países europeus, cada etapa acontece num país diferente, e diferente da Olimpíada, né? Ao final de cada etapa, ao final de cada prova, os atletas não são premiados. Então, por exemplo, na Olimpíada o cara vai lá, corre a final dos 100 metros, tem a medalha de ouro, prata e bronze. Na Diamond League não tem isso. Eles correm e vão somando pontos. Para serem premiados, só no último evento do ano, né? Na última etapa do ano. E aí o que tem a maior pontuação, além da medalha de campeão da Diamond League daquele ano, recebe a premiação em dinheiro, né? E é uma premiação alta. E como a Diamond League é um evento reconhecido, né? Um evento oficial reconhecido pela Confederação Internacional de Atletismo, né? A World Athletics, lá todos os recordes que são batidos na Diamond League, seja indoor ou seja outdoor, né, eles são homologados, eles são reconhecidos pela Federação Internacional. Então, isso também é importante porque, além da premiação da Diamond League, cada vez que o atleta bate o recorde, ele tem a premiação da Confederação Internacional. E daí o negócio começa a se tornar ainda mais interessante. Então, por exemplo, sabendo disso, né, que cada vez que o atleta bate o recorde, ele tem uma premiação em dinheiro, uma premiação bastante significativa, vamos dizer assim, né? A gente vai na história e vê aquele Sergei Bubka. Sergei Bubka, ele foi o recordista do salto com vara por muitos anos. Ele bateu 16 vezes o próprio recorde mundial do salto com vara. Aí na época, né, eu ainda não entendia muito bem esse trâmite de recorde e tal. Eu via ele bater no recorde, cada competição que ele ia, ele fazia a altura para ser o medalha de ouro na competição, e depois ele falava assim, ó, aumenta 1 centímetro do recorde mundial. Aí ele ia lá e batia o recorde. Só que você via que o cara passava do sarrafo, assim, com 1 palmo de distância do sarrafo, com toda tranquilidade. Você falava, mas por que ele já não põe lá em cima e bate de uma vez o recorde para ninguém conseguir alcançar ele, né? Eu não sabia que ele tinha cerca de 100 mil dólares de prêmio cada vez que ele batia o recorde. Entendeu? Então, por que ele ia bater os 16 centímetros de uma vez? Ele batia de um em um e ganhava cada vez mais dinheiro, cada vez mais prêmios, né? Então, também pensar, né, no que vai trazer mais benefícios a você. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo, por enquanto, tranquilo. Quando a gente fala da história do atletismo, a gente pode afirmar, né, com grande segurança, que é a, a modalidade esportiva ou a manifestação esportiva cultural mais antiga que a gente tem. Por quê? Porque como são elementos naturais, são movimentos completamente naturais, correr, saltar, marchar e lançar, a gente sabe que o atletismo ele nasceu junto com o homem,
né, lá com os nossos ancestrais, lá na pré-história e tudo mais, quando surgiu o homem já fazia isso. E por que ele fazia isso? Porque ele precisava caçar, ele precisava fugir de predadores, né? Ele precisava ir em busca do próprio sustento, né? Então ele utilizava do seu corpo para isso, né? E essa utilização do atletismo é que garantiu aí a sobrevivência, né, vamos dizer assim, do ser humano. Agora, ele já sabia que isso seria o esporte atletismo? Não. É claro que quando a gente fala de esporte, isso exige, né, uma padronização que vai ser aceita mundialmente, com regras, né, muito estudo do desenvolvimento de técnica e tudo mais. É claro que quando começou, isso era uma manifestação completamente instintiva, né? A forma como andava, corria e lançava, né? Era vinha do nosso instinto, né? Mais primitivo e também da imitação dos animais e tudo mais. Isso faz parte da evolução, né? Da modalidade, tudo bem? Só que daí a gente começa a observar que ao se reunir, né, em sociedade, em grupos, primeiro grupos pequenos e tal, e depois ampliando isso, né, no decorrer aí da evolução humana, a gente percebe que o ser humano ele é competitivo por natureza, né? A competição está, ela é inerente, né, ao ser humano. Ela está presente na vida do ser humano desde sempre. Então, o homem sempre gostou de se reunir, né, e instintivamente testar, né, as suas habilidades, a sua força, a sua resistência, e isso começou a gerar aí as competições esportivas, né, as modalidades de, de confronto, e não, quando a gente fala de confronto, a gente fala em confronto direto, né, não em luta simplesmente, para mensurar, né, quem eram os melhores atletas, o mais forte, o mais rápido, o mais ágil, né, como é o lema olímpico, né? Mas daí a gente vê que a gente tem registros, né, indícios da prática do atletismo há mais de 5.000 anos, né, há pelo menos 5.000 anos, lá no Egito, na Grécia, na China, mas registro histórico de uma competição de atletismo, a gente só tem em 776 antes de Cristo. Então faz pouco tempo que o atletismo já é competição, né? Corebeus, né, que era da cidade de Elis, ganhou a Stadium. Stadium era uma prova de corrida com aproximadamente 200 metros e por ganhar isso nesse ano de 776 a.C., Corebeus é considerado, né, o primeiro campeão olímpico da história. E o que ganhavam os campeões olímpicos nessa época? Sabem? Não Não existia sei, medalha nessa professor. época, né? Eles não ganhavam medalhas. A premiação não era como a gente tem hoje. Na verdade, nessa época, eles, eles recebiam uma coroa de louros. Louro é uma planta, né? Que era feita uma coroa com as folhas do louro. E tanto é que tem algumas pessoas que falam assim: eu não quero nem saber dos louros da vitória. É porque se referindo exatamente a isso, né? A essa premiação que era dada aos vencedores, né? Das primeiras competições que foram organizadas. Então, se a gente pensar
no atletismo enquanto modalidade olímpica, né? Modalidade oficial olímpica, a gente tem aí, por volta do século XIX, essa padronização, essa organização da modalidade em si, tudo bem? E a gente sabe que o atletismo ele engloba, né, as provas de corridas na pista, na rua, em terrenos acidentados, que são o cross country, e corridas de montanha, né? Além da marcha atlética, os saltos e os lançamentos e arremessos. Então a gente pode dizer que o atletismo é como eu vou dizer para vocês, é uma modalidade esportiva completa e complexa. Por quê? Porque ela tem, né, diversas características e diversas manifestações que são bastante importantes, ok? E, em decorrência disso, ele é considerado ou é chamado de esporte base ou de modalidade mãe. Alguns profissionais, né, de educação física não concordam com essa ideia, né, do atletismo ser o esporte base ou a modalidade mãe, porque eles falam que isso não pode ser levado em consideração dependendo da modalidade que se vai comentar. Bom, se a gente falar de natação, eu sou obrigado a concordar. Por quê? Porque os movimentos do atletismo não acontecem dentro da água, né? Aí a gente entra na parte de especificidade. Só que se eu pegar a preparação física de um atleta de natação, está envolvido algumas características, por exemplo, do atletismo, das corridas, por exemplo, dentro do processo do nado. A movimentação de pernas e tudo mais. Mas isso é como eu vou dizer, uma coisa que vai dar discussão, sempre, né? Não tem como a gente falar que isso não vai gerar aí um certo desentendimento ou uma controvérsia, né, quando a gente fala sobre isso. Tudo bem? Então, a gente começa a entender a ideia do atletismo enquanto modalidade esportiva com a criação, né, da IAAF, que hoje não tem mais esse nome, tá? Que é a Associação Internacional das Federações de Atletismo. Não tem mais esse nome. Hoje o nome é WA, que é World Athletics, ou seja, atletas do mundo, né? Porque eles mudaram o nome só para ficar mais abrangente. A estrutura e as funções, né, da World Athletics, da IAF, são as mesmas, tá? É somente ter uma abrangência maior quando se mudou o nome. Tudo bem? Então, todas as vezes que vocês verem essa sigla IAAF, considerem WA, World Athletics. Tudo bem? E qual é a função aí da World Athletics? Essa Federação Internacional de Atletismo, ela tem a mesma função, por exemplo, que a FIFA tem para o futebol, que é todo o comando, né, todo o comando da modalidade. Então, alteração na regra, homologação de recorde, a responsabilidade de fazer os exames antidoping, punir os atletas que estão usando, né, o doping e tudo mais, para que exista um desenvolvimento, né, mais harmonioso e honesto, vamos dizer assim, da modalidade, tá? E aí a gente fala o seguinte, o atletismo, né, dentro da Olimpíada, a gente terminou uma Olimpíada agora há pouco tempo,
é o esporte mais representativo da Olimpíada. É o esporte que a gente pode considerar o mais importante. Por que que ele é o mais importante? Porque ele está presente nos Jogos Olímpicos desde as primeiras edições, desde a primeira, na verdade, edição, né? Os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, elas começaram a partir do atletismo, né? E depois foram entrando outras modalidades, algumas entraram e saíram, e o atletismo é o único, é a única modalidade que está presente, né, nos Jogos Olímpicos até hoje. E daí dentro, né, no meio olímpico, circula essa frase aqui, ó. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Então, se você tiver na Olimpíada, teve um problema lá, não conseguiu terminar as obras de nenhuma outra modalidade a não ser do atletismo, né? Todos os países vão para lá, vão disputar o atletismo, é uma Olimpíada. Se tiver todas as modalidades, não tiver o atletismo, não é considerado uma Olimpíada. Então, para vocês terem a ideia do peso e da importância do atletismo em relação a esse movimento olímpico, né, ao olimpismo. Tranquilo? Aí o atletismo na era moderna, o que que a gente pode falar, né? Que com a reativação aí dos festivais esportivos, né, dos Jogos Olímpicos, a primeira Olimpíada que a gente fez, parece que eu estava lá, né? Que o ser humano fez da era moderna, né? Aí, graças ao Barão de Coubertin, foi em 1896. E tinha pouquinha gente, ó, 285 atletas de 13 países, né? Se a gente pensar, eu não sei, eu não vi nenhuma estatística, né, dos Jogos de Tóquio em relação à quantidade de atletas e tudo mais. Mas na Olimpíada do Rio, a gente teve entre comissão técnica e atletas 16.500 pessoas, 204 países. Então você vê o tamanho da abrangência, né, do alcance que tem os Jogos Olímpicos, né? É um mega evento, é a maior competição esportiva que tem no mundo. Tem gente que vai falar assim, ah, professor, mas a Copa do Mundo movimenta muito mais dinheiro, é assistido por muito mais gente do que a Olimpíada. Realmente. Só que a Copa do Mundo ela não é considerado o maior evento esportivo porque só tem um esporte, né? Se a gente for pensar, aqui na Olimpíada do Rio foram 42 modalidades. Na Olimpíada em Tóquio foram 50 modalidades diferentes, né? Então, se a gente for medir essa proporção de, de importância, né, enquanto manifestação esportiva e cultural, a Olimpíada ela é muito mais abrangente, ela é muito maior do que, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol. Agora, se a gente for falar em termos de arrecadação, do quanto gira de dinheiro e coisas assim, né, de investimentos que existem, provavelmente a Copa do Mundo tenha, né, vai ser maior que a Olimpíada. Isso não tem, eu não tenho dúvida. E para vocês, qual é a importância da Olimpíada para a profissão que vocês escolheram? Vou até parar de compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho. Qual é essa importância? Existe ou não? E todo mundo dormiu. Cadê vocês?
Morreu todo mundo. Tô vendo. Ô, professor, como é a pergunta? Não, repete, por Qual favor. é a importância da Olimpíada para você enquanto profissional de educação física? Nossa, me senti agora um profissional de educação física. Ué, mas você não é? Sou, sou, tô no caminho. Ô, professor, eu acho que é questão da divulgação, do peso que tem, da relevância que uma Olimpíada tem. Mas E qual isso é essa aqui, relevância? a relevância de que o esporte é fundamental. É a Para quem? base Para para quem? todos, né? Para todos. Tudo bem que ele está sendo representado por atletas, né? Ah, Mas eu acho que é um grande marketing, para falar a verdade. Eu vejo assim, um grande marketing. E ajuda a deixar isso no topo ali. Como você mesmo falou, não é uma coisa que passa sempre na mídia, mas pelo menos as Olimpíadas, o mundo inteiro volta os olhos para as Olimpíadas e é transmitido e todo mundo torce, enfim, igual ali, sei lá, a Copa do Mundo de futebol. Isso acaba trazendo o gosto de novamente, né, pelas modalidades, enfim. tá, daqui a pouco a gente volta nisso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu gostaria. Diga, Gal. Professor, eu vejo também assim uma super importância nessa competição para a gente que é do meio, para ver essa parte de nova, eu vou falar assim de conhecimento, além de tecnologia que a gente fala físico, né? Tipo, a piscina isso, aquilo, mas também as novas técnicas da parte de alto rendimento, sabe? Estratégia de jogo coletivo, até mesmo no individual. Por exemplo, eu gosto muito do triatlo, que é o esporte que eu escolhi. E Sim. tem o triatlo olímpico, tem uma modalidade que treina só para a Olimpíada, entendeu? E muda muita coisa, a estratégia, a parte do ciclismo. E é interessante que cada competição, por exemplo, do Rio foi de um jeito, a dinâmica e a de Tóquio foi totalmente outra. E já começa a especulação de, por exemplo, o corpo do cara que ganhou, por que ele usou tal estratégia na natação, o técnico dele, onde ele fez, sei lá, bootcamp e etc. Que é isso? Oi? O que é bootcamp? Ah, não, bootcamp é. Putz, é como você faz um acampamento em um lugar, por exemplo, na Europa. Por exemplo, eu tô aqui no Ah, tá. Brasil, aí eu treino com um certo clima, vamos supor, o clima tropical, perto do nível do mar. Aí eu vou passar um tempo na Espanha, no pico, eu esqueci o nome do pico, entendeu? Para Sim. pedalar, para. E qual é a vantagem de fazer isso? Ah, troca de conhecimento com outros atletas, porque geralmente esses lugares não vai uma delegação só, um grupo de atletas, vão outros, entendeu? Então você vê. Além, mas e fisiologicamente? Qual é a vantagem de você ir, por exemplo, sair do nível do mar e ir para altitude para treinar? Então ele vai. O corpo vai ter que adaptar ao pouco oxigênio que tem no ar, vamos Isso, supor. Aí você vai exatamente. ter que. Seu corpo vai produzir mais. Vou falar no meio leigo, assim, hemácia, você. Isso não é leigo, você tá sendo técnico, é massa mesmo. E Assim, daí você resumidamente. vai, com essa maior produção de hemácia, você vai conseguir captar mais oxigênio num lugar Transportar que é isso. rarefeito. E a hora que você volta para o nível do mar, você tem um transporte, uma troca gasosa muito maior, por Sim. causa dessa quantidade elevada de hemácia. Mas beleza. Roxana, voltando ao que você falou, olha lá, ó, olha como a sua fala e a do Lucas, elas se completam apesar de serem bastante distintas. Você falou assim, que a importância dos jogos é para que incentive as pessoas, né, a fazer e tal. E por que que a gente não consegue? Por que que o percentual da população mundial que pratica atividade física regular, né, exercício físico regular, esporte, não atinge 30%? Onde será que a gente está errando?
Aí, excelente. No Pode estilo falar. de vida, professor? Então, mas por que que a gente, enquanto profissional de educação física, não não dá conta, não consegue convencer as pessoas a mudar o seu estilo de vida e serem Eu acho mais saudáveis, que mais ativas? tem que ter um bom argumento e tem que ter credibilidade para poder falar sobre o assunto, para que a pessoa possa ver que realmente é importante e é essencial para a vida dela. Mas para isso tem que ter bons argumentos para poder trazer essa pessoa para praticar, para treinar e para ajudar ela em algum problema, em alguma dor, em alguma coisa do tipo. Bom, e como que você faz para alcançar essa notoriedade, esse respeito que você falou aí? Estudando muito, muito e muito. Oi? Estudando muito. Além de estudar, Falar, né? Pronunciar. além de falar. Acho que tem que viver, né? Exatamente. Olha lá. Exatamente, boa. O que acontece, né, com muitos profissionais é assim: você treina, Eu treino você faz o que regularmente. você prega. Isso, exatamente. E quantos profissionais você conhece que falam isso e não fazem? Eu era um, Muito, muito. Fica entendeu? mais teórico, né? Quanto mais o tempo passa, mais teórico a pessoa fica e menos prático. Exatamente. Daí como que você vai dar o exemplo? Tipo assim, peraí, você está falando que é bom para mim, mas você mesmo não faz. Por que que eu vou fazer? E rola uma cultura assim mesmo, porque já teve gente que perguntou para mim: mas professor, você treina? E geralmente todo treinador não treina. Exatamente. Falou, realmente, a gente não treina mais igual um atleta, mas eu me mantenho sempre treinando. Não, mas tem uns que não treinam literalmente, né? Então, o que acontece é exatamente isso, né? Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos fazer acontecer o que a gente prega, né? Mas isso não é fácil, isso é bastante difícil. Fala, Eduardo, você abriu o microfone, é o que você vai falar. Né? Pro- Porque cada um tem o seu marketing, o da educação física é o corpo. Então, daí tem um problema muito grande também de crítica em relação a por exemplo, no treinamento resistido, né, na musculação, o personal tá mais gordinho ou tá muito magro. Então, já ganha crítica. Ele não treina, ele não consegue aplicar nele o que ele fala pra gente, tá acima do peso, mas na verdade ninguém sabe o que a pessoa tá passando, né? Exatamente. E não é nem só o que ela está passando, né? Tem também aquele negócio assim, é, vamos pensar na, na genética e na característica da própria pessoa. De repente, você não tem estrutura para ser fisiculturista. Você trabalha com musculação, pode até trabalhar com fisiculturismo, mas você não tem a estrutura para ser, né? Por exemplo, eu trabalho com atletismo. Eu treino corredores de velocidade. Só que eu não sou veloz. E isso faz parte da minha característica física. Então, porque eu não sou veloz, eu não vou poder trabalhar com eles? Não, não é assim. Eu tenho que entender o processo de formar esses caras. O que eu não posso é falar, por exemplo, do atletismo e não saber nem como é uma pista, né? Nunca ter vivido dentro de uma pista com atletas fazendo o trabalho. Aí não tem jeito. Quando você é totalmente alheio, né, a modalidade que é falar sobre ela. Não dá, né? Fica muito complicado. Não que o estudo, né, que essa parte teórica, que a preparação, ela não seja importante. Ela é muito importante. Mas aliar essa preparação, aliar esse estudo, conciliar isso tudo com a prática, né, eleva de maneira muito significativa esse processo, né, esse conteúdo que você vai desenvolver, que você vai deixar alinhado com as pessoas.
Tudo bem? Galera, são 8h55. Vocês querem fazer um intervalinho ou a gente vai direto e para um pouquinho mais cedo? Por mim, pode ir direto. Agora, eu queria saber dos meus coleguinhas. Por mim pode ir também. Tem Pode? uma frase, pessoa, que você está falando sobre em relação a isso, que eu gosto bastante, que é assim, que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então, o Sim, exemplo, né? O o exemplo sempre vai exemplo ter muito mais peso. vale muito mais do que 1 milhão de palavras, né? Tem gente que fala de 1.000 palavras, eu falo que é 1 milhão. É isso aí. E é exatamente isso. Bom, então vamos continuar o compartilhamento aqui da tela e seguir no nosso trabalho. Aí, galera, olha só. Quando a gente fala, né, do esporte olímpico, Barão de Coubertin ele tinha essa intenção de unir os povos pelo esporte, né? A gente sabe que o... Ixi, o Ronaldo tá ligando para mim, agora não posso. Pera aí, deixa eu ver o que o Ronaldo quer, que o chefe mandou mensagem aqui, não tem jeito. Peraí, a gente tá falando nessa hora. Estranho. Pera aí, ele tá pedindo o link que os alunos estão querendo entrar na aula, não estão conseguindo. Vou mandar aqui o Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? Ó, eu já enviei para o Lucas Quental e para a Ana Paula. Quais são os outros? Porque eu só tenho 4 alunos na lista. Você pode enviar para eles, por favor? Obrigado. Pronto, já foi para o chefe. Então, o que acontece é exatamente isso, né? Ele tenta fazer isso. Aí, olha só. Sabe aquela frase, importante é competir? É uma tradução ou uma interpretação não tão correta do que o Barão de Coubertin tinha, né, como frase ou como tema aí da do movimento olímpico. Então ele fala assim, ó, o principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é vencer, mas lutar. Vamos exportar nossos atletas para promover a paz. Esse é o mercado livre do futuro. Quando ele fala em luta, não é a luta em si, né, de brigar, mas lutar, né, se esforçar, se superar para fazer o melhor que você pode. Lembrando que, é claro, todo atleta, todas as pessoas que vão para uma competição, eles vão em busca da vitória, eles vão em busca da glória, né? No entanto, eu tenho que entender que se eu vou competir com o Joxan, com o Lucas e com a Eduarda, né? Nós 4 estamos buscando a vitória. É possível todo mundo vencer? Não. Vai vencer um. Vai empatar, vão vencer 2, igual aconteceu no, no salto em altura, né? Se eu não me engano, Foi sim. na Olimpíada, né? Que os 2 atletas empataram lá na altura e eles tinham, né, 2 opções. Ou eles concordavam com o empate e os 2 terminavam em primeiro lugar, ou eles reabriam as competições numa altura menor do que Ô, eles professor, erraram, para que os 2 ficassem um em cada lugar no pódio. Diga. Bom, então vamos seguir aqui. A gente estava falando, né? Deixa eu voltar para a tela. Opa, não no WhatsApp, eu não quero saber do WhatsApp, minimiza, aqui. A ideia, então, desse retorno dos Jogos Olímpicos era exatamente isso, usar, né, o esporte como ferramenta de educação, tá, e desenvolvimento humano. Agora,
nós, profissionais de educação física, precisamos ter a consciência dessa nossa responsabilidade para esse desenvolvimento, né? E como que eu vou trabalhar esse desenvolvimento humano a partir aí do esporte? O que que eu posso fazer enquanto profissional de educação física para promover esse desenvolvimento a partir do esporte? Quem pode me dar uma ideia? Qual é a primeira coisa a ser trabalhada para que a gente consiga desenvolver o ser humano a partir do esporte? Alguém já ouviu falar em valores olímpicos? Amizade, respeito, sinceridade, honestidade, né? É o que teve nessas Olimpíadas, né, professor? Exatamente. Então, No skate lá, por mais que quando a aquele gente- atleta tinha caído, né, ele voltava lá, daí não conseguiu terminar a manobra, daí eles iam, cumprimentava com abraços, né? Então, e será que isso acontece em todas as modalidades? Será que todos os atletas que participam, né, dos jogos, das competições, fazem isso? Então, Não. quando a gente pensa, nós, né, profissionais de educação física, que vamos trabalhar aqui com a base também, que a gente vai trabalhar com criança, vai ensinar, vai começar todo o trabalho, se a gente não se preocupar em desenvolver, em trabalhar toda essa parte, né, dos valores humanos, dos valores olímpicos, pode ser que isso fique perdido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem que aconteceu na minha aula na escola. Eu com alunos do 5º ano, fazendo uma brincadeira com eles, aí a turma que ganhou começou a tirar sarro, a imitar, né, fazer gozação, imitar os outros. Eu parei a aula e falei, galera, peraí, como que você vai conseguir continuar jogando se você está menosprezando quem está jogando com você? Porque se você não tem a presença do outro ali, né, da equipe adversária ali, você não tem nem com quem trabalhar. Você não vai ter nem com quem jogar. Depois, como que você faz uma coisa dessa, né? Então, a gente precisa entender que eu preciso do outro ali ao meu lado. Eu preciso que as pessoas estejam ali, né? E se eu não fizer isso, eu acabo ficando sozinho. Então, esse trabalho, ele se torna muito importante a partir do momento que a gente vai estar desenvolvendo tudo isso. Tudo bem? Aí, o que a gente fala é o seguinte, ó. A Olimpíada, ela acontece de 4 em 4 anos, né? E o atletismo, ele é a atração principal. Por exemplo, a prova mais vista da Olimpíada, né? Que é transmitida assim, e ela tem o maior alcance, é a final dos 100 metros, da corrida de 100 metros, né? Que determina o atleta e a atleta mais rápidos do mundo. E, por exemplo, nesse ano não teve quebra de recorde no masculino, mas teve no feminino. E o feminino foi legal porque, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver, foi um pódio triplo da Foi da Jamaica, hora. né? E, em compensação, no feminino, pódio triplo da Jamaica. No masculino, nenhum jamaicano disputou a final. E a Jamaica é o país com o maior, né, a maior representatividade ou a maior tradição nas corridas de velocidade. E não teve ninguém lá dessa forma, né? Então, a gente tem aí diversas informações, né, que acabam, como eu vou dizer, mostrando, né, a importância. E os arcos olímpicos e a bandeira? Quem sabe falar sobre eles para mim? Eu acho que seria a união de todos os países.
A união dos países, né? E o que mais? E cada arco, se eu não estou enganado, representa um continente. Um continente, né? A Ana Paula falou a união dos países. Na verdade, o Barão de Coubertin, ele falava na união dos povos, mas o que dá na mesma, né? E por que ela fica num fundo branco? Simbolizando a paz? Representando a paz. Então a gente tem exatamente essa ideia, né, de ter os 5 continentes, né, todos os povos unidos, por isso que os arcos se entrelaçam entre si, né, mostrando essa união e tudo mais, e buscando, né, esse fundo branco, né, para simbolizar a paz e a harmonia, não só entre os atletas, né, nesse que é o maior evento competitivo que a gente tem, competitivo e esportivo que a gente tem no mundo, mas entre todos os povos. Então, se a gente for pensar, na antiguidade, quando chegava a época de Olimpíadas, até as guerras cessavam. Existia uma trégua olímpica, né? E isso acabou, infelizmente, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que coincidiu com um período olímpico, e a Olimpíada não aconteceu exatamente por causa das duas grandes guerras. Então, quando acabaram, né, aí isso, a gente volta à ideia de permanecer, né, buscando, né, essa representatividade harmoniosa da paz enquanto realização dos Jogos Olímpicos. Agora, tirei a bandeira. Quem sabe falar para mim a ordem das cores e qual continente representa cada cor na bandeira? Cada arco, né? A cor, eu acho que eu dei uma decorada antes. Então, Ela fala. é... Não, agora o que cada O cor... vermelho asiático, professor? Vermelho asiático? Não. Eu sei que a sequência da esquerda para a direita, para quem vê a bandeira, é azul, amarelo, é dourado, preto, verde e vermelho. Mas qual que está em cima, qual que está embaixo? Em cima tá o azul, embaixo é o amarelo. Aí vem o preto em cima, o verde embaixo. E o vermelho em cima de novo. Ó, aí sim acertou. Eu Muito lembro bem. do negócio do time uma vez que você falou. Agora Ah, legal. Para quem não lembra, daqui a pouco eu falo de novo. O Lucas isso é da acertou, hora. então tá aqui, ó. Para a gente não esquecer isso, né? A gente sempre, eu aprendi isso lá em 1994, no século passado, quando eu estava ainda na faculdade. E é assim, ó, eu ponho do lado esquerdo da bandeira as cores da bandeira de São José. Cores da bandeira de São José, azul e amarelo. Do outro lado, para quem gosta de futebol, fica facinho de guardar, eu ponho as cores da bandeira da Portuguesa. Então é o vermelho e o verde, Portuguesa de Desportos de São Paulo. E no meio eu ponho o preto segurando todo mundo, para não deixar ninguém cair, né? Então daí eu tenho as cores certinho. Então, ó, azul, preto e vermelho, amarelo e verde. Qual continente representa o azul? Não faço ideia. Europa, Europa? Ah, o velho mundo, né? O preto representa a África, né, os povos negros. O vermelho representa as Américas, né, os pele vermelhas, né, os cara vermelhas, né, que a gente tinha lá dos índios americanos. O amarelo representa a Ásia, né, os povos amarelos, os povos orientais, e a terra do sol nascente também, né? E o verde, a Oceania, o novo mundo, o novo continente, tá? E isso tudo num fundo branco. Existe também uma outra teoria, um pouco mais romantizada de estudo, que essas cores, além dessa representação para esses continentes, indica o seguinte, daí para quem entende de artes, eu não sei se hoje isso vai funcionar, tá? Porque alguns desses novos países têm bandeiras com cores muito vibrantes, né?
Mas até então, né, da criação aí dos arcos olímpicos, da bandeira olímpica, dizem, né, algumas pessoas que era possível, com a combinação de todas essas cores, pintar todas as bandeiras que existiam no mundo. Tá? Por quê? Porque a gente tem aqui as cores primárias, mais o branco e o preto, que você pode deixar mais claro ou mais escuro cada uma das cores, e se você for combinando aí as cores, você consegue outras, né? Daí, quem ia nas aulas de arte, no ensino fundamental, vai saber melhor do que eu, que já não lembro mais como é a combinação dessas cores, ok? Aí, as medalhas. Como eu falei para vocês no começo, na era antiga, os vencedores das provas recebiam como premiação uma coroa de louros. E depois foi instituído as medalhas, classificando primeiro, segundo e terceiro, né? Colocados em cada prova. E esse desenho, que é o desenho oficial dos jogos, o que muda aqui? O país sede e o ano, mas o desenho permanece o mesmo. Ele foi criado aqui, ó, em 1928 por Giuseppe Cassioli, né, para os Jogos de Amsterdã, na Holanda. Depois, né, a parte de trás da medalha, o desenho é escolhido pelo país sede, tá? E daí, então, esse permanece igual em todas as medalhas, e esse de trás vai sendo alterado de acordo com a preferência do país sede, tá legal? Para colocar isso como uma marca, né? Na medalha que eles entregam. Tudo bem? Aí a prova mais conhecida da Olimpíada, né, é a maratona, que é uma das provas mais longas que a gente tem no programa olímpico. Quem sabe a lenda aí que envolve a maratona? Alguém sabe me dizer? A lenda que você fala de história ou de atleta? De história e de atleta. Dos dois. Tenho a lenda viva, hoje é o Eliud Kipchoge. Tá. E tem a Que é o história atual dos quatro, recordista, né? tem a explicação que antes a maratona aumentou um pouco a distância na Olimpíada em Londres para terminar em frente ao Palácio de Buckingham. Para terminar, não, para passar por lá. Para passar, isso. Para passar. Não para terminar lá, não. Para passar. Isso. Mas e como que surgiu a maratona? Você sabe? Não, mas eu Não. sei que tem a ver com. Sei que tem a história dos atletas, dos mensageiros gregos que corriam longas distâncias para passar as mensagens. Mais ou menos isso. Então é o seguinte, ó, a maratona, né, é uma prova muito antiga e tudo mais, e diz que ela surgiu, né, como prova olímpica, como prática, depois do sacrifício de um grande herói grego, né? O soldado Feilípides, ele percorreu 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e Atenas, né, todas na Grécia, para comunicar a vitória dos gregos sobre os persas no ano 490 a.C. Então, depois de guerrear, de lutar lá e tal, e ajudar os gregos a vencer os persas, ele ainda voltou correndo, né, lá da cidade de Maratona até Atenas para comunicar, né? E quando ele chegou, ele fala isso aqui, ó, que é uma palavra grega, que é claro que eu não sei falar, mas que significa vencemos a batalha. E ao anunciar isso, ele morre, né? E em uma homenagem a ele se criou, né, a prova da maratona, que tinha, né, até 1896 os 40 quilômetros exatamente, tá? Só que lá, nesses jogos, né, de 1946, ela teve um percurso um pouquinho maior, né? Por quê? Porque a família, né, real queria assistir, né, o, o,
a maratona lá da varanda do castelo de Windsor, né? Então, eles alteraram lá em 1908 o percurso da maratona, para que os atletas passassem por dentro dos jardins do castelo, né? E daí a maratona ficou com 42.195 metros, né? Que é a metragem utilizada oficial da maratona até hoje, né? Então, assim, para um capricho, vamos dizer assim, da família real, né? Os atletas tiveram que correr um percurso um pouco maior. Mas esse não é o maior percurso da Olimpíada, tá? Dentro do quadro das provas olímpicas, a gente tem a marcha atlética, né? E a prova masculina de marcha atlética tem 50 quilômetros. Então ela é ainda maior do que a maratona. A feminina tem 20 quilômetros e a masculina, na marcha atlética, tem 50. Ô, professor, não sei se a senhora assistiu, a brasileira ela teve punição. Na marcha? Isso. Tem. Que é o seguinte, quando a gente fala de conceito de corrida e de técnica, a gente diz o seguinte, a corrida, ela é onde que a corrida se diferencia da marcha, né? A corrida, ela é uma sucessão de saltos, ou seja, é uma sequência de saltos. Então, se você salta, existe uma fase, um momento onde você não tem nenhum dos dois pés em contato com o chão. Então, é o que a gente chama de fase de voo. E a marcha, obrigatoriamente, você tem que ter um dos pés constantemente em contato com o chão. Então, por causa da velocidade que se imprime para fazer o deslocamento da marcha, alguns atletas perdem, em algum momento, esse contato, né? Por um erro técnico, por um erro de execução técnica da marcha. E durante todo o percurso, os atletas podem ter três erros, na verdade, podem ter três erros, não, na verdade eles podem ter dois. Quando eles cometem a terceira falha, né, eles recebem a terceira punição, eles são desclassificados, eles estão fora da competição. Então, existe um conjunto de árbitros de vídeo que vão acompanhando os atletas em todo o percurso, além dos árbitros que ficam, né, no percurso todo da prova. Então, quando eles percebem que o atleta cometeu uma falta, eles comunicam os árbitros que estão na rua, no percurso, né, via rádio, e quando o atleta chega é apresentado para ele, né, quando ele está passando ali naquele determinado local, apresentado para ele o cartão amarelo, que é essa advertência, que é essa punição. Então ele tem a primeira punição, tem a segunda, na terceira é apresentado o cartão vermelho e ele tem que sair da prova. Tá? Então, isso já é regulamento, é a regra da própria competição. Tá? Aí, aqui a gente vai entrar na divisão do atletismo, eu vou parar esse compartilhamento aqui, que eu vou para um outro slide, vocês vão ver que a gente tem 2 slides lá no Ava de vocês, eu já deixei disponibilizado para vocês, tá? Isso. E vocês vão ver lá que tem toda essa matéria. Então, eu venho para cá e daqui a pouco a gente volta lá na ideia. Então, quando a gente vai começar a falar, né, do atletismo, a gente já falou bastante em relação a isso, né, sobre o local onde acontecem as provas do atletismo, né? Então, a gente tem as corridas de rua, que é chamadas de pedestrianismo, né? As que acontecem fora do estádio olímpico, né? E em outros momentos também, não é só durante a Olimpíada que acontece o atletismo, né? Falei para vocês sobre a IAF,
né? O que é a IAF? A Federação Internacional, que hoje tem um outro nome. Qual é o nome mesmo? Quem lembra? W. W. A. WA, World É. Athletics. Muito Boa. bem. Isso aí, garoto. E ela tem, né, a sede lá em Mônaco, em Monte Carlo, lugar ruim, né, para ter a sede da coisa. Eu queria ser presidente da WA só para morar lá, em Mônaco. Um dos lugares mais chiques do mundo. E ela tá lá desde 94. Mas essa federação, né, a IAF, foi criada, ó, em 1912, tá? Então ela tem bastante tempo, né? E dentre a sua, as suas funções padronizar as regras, organizar os campeonatos e tal. E aqui, né, elas tinham a criação do Campeonato Mundial de Atletismo, que era disputado de 4 em 4 anos, né, o mesmo período de uma Olimpíada, e daí começou a ver-se o seguinte, a colocação, os índices alcançados pelos atletas, né, uma das formas de classificação para a Olimpíada era ganhar o Campeonato Mundial. Só que daí ficava muito próximo da Olimpíada, né, ele acontecendo de 4 em 4 anos. Então, o que eles fizeram? Estabeleceram, né, que além do ganhar o Mundial, tem aí a ideia de alcançar os índices, né, de classificatórios e começaram a fazer o Campeonato Mundial de 2 em 2 anos, além de todas as outras competições oficiais, homologadas e representadas pela, pela World Athletics, né? Então, todo mundo que consegue índice olímpico em qualquer competição oficial, né, que é homologada pela World Athletics. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né, o Troféu Brasil, que é homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, que está ligada à World Athletics, se um atleta consegue o índice olímpico no Troféu Brasil, ele já está classificado para a Olimpíada, ele não precisa nem ter alcançar isso no Campeonato Mundial, por exemplo. Então, para classificar para a Olimpíada dentro do período do ciclo olímpico, então, por exemplo, ó, acabou a Olimpíada agora. A partir da próxima competição oficial homologada pela World Athletics, o atleta que conseguir o índice já está classificado para a próxima Olimpíada. Entende como que funciona? É diferente, por exemplo, dos esportes coletivos que tem no futebol, tem o pré-olímpico, tem, sei lá, vários campeonatos que vão dar a vaga na Olimpíada, né? Você tem que ser campeão ali. No atletismo, não. No atletismo é marca pessoal. Você precisa conseguir esse índice, né, que é uma marca mínima que a World Athletics ela estabelece, né, para todos os atletas que desejam participar das Olimpíadas. Então, se você conseguiu aquela marca, você está classificado. Então, você já pode ir para a Olimpíada, né, para tentar fazer o seu melhor a partir do momento que você conseguiu aquela marca que eles determinaram. Tudo bem? Tudo bem. Aí, olha lá, aqui fala, né, sobre como começou no Brasil e tudo mais, e todas as outras confederações de área que estão ligadas à WA. Isso aqui depois vocês podem olhar, eu não me prendo muito a esses detalhes, não, tá? Agora, aqui eu acho que é importante a gente perceber o quanto o atletismo, né, ele é presente, né, em diversas manifestações, né, esportivas, culturais e até políticas, né? O esporte ele tem essa força, né? Igual o Joxan falou agora há pouco, de arrastar as pessoas, né? Então nós, enquanto profissionais de educação física, eu falo isso para vocês sempre, né? Nós temos nas mãos, né, o poder, vamos dizer assim, de formar pessoas, né, de estar
somos formadores de opinião. Então, se a gente trabalha de forma adequada, de forma correta, a gente vai fazer a diferença na vida de muitos alunos, né? Vai proporcionar uma melhoria de qualidade de vida para muita gente. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, olha lá. 1936, Olimpíada de Berlim, Alemanha, né? No auge aí do nazismo, né? O que o Hitler queria provar com o nazismo? Vocês lembram? Ele queria provar que tinha uma raça superior, ariana. A raça Não, ariana. É, E daí, ariana. Falei errado. a raça ariana, né, que eram os alemães, né, os brancos puros, que eles eram superiores em tudo e tudo mais. E ele, de uma certa forma, tentou usar a Olimpíada para isso. Só que ele não contava que o Jesse Owens, né, um negro americano, foi lá e acabou com a teoria dele, né? Porque o cara conquistou o ouro e o recorde olímpico nos 100, nos 200 e nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e ainda participou do revezamento 4%, né, com a equipe americana. E o que o Hitler estava fazendo? Ele entregava todas as medalhas, né, para os atletas. Ele entregou para o Jesse Owens a medalha dos 100 e 200 metros e se recusou a entregar as outras duas, que foi a do revezamento e a do salto de distância, né? Ele simplesmente virou as costas, foi embora e não quis fazer essa entrega, né? Então, o que mostra, na verdade, né, que não existe uma raça superior, ninguém é superior a ninguém. Nós somos seres humanos, né, diferentes. É claro que, se a gente for pensar geneticamente falando, isso já foi comprovado, que os negros, eles têm uma probabilidade genética de ter mais fibras, né, de contração rápida do que os brancos, né? E a própria estrutura física do negro, ela é mais favorável para as provas de velocidade, de explosão, de força. A não ser agora, na Olimpíada, né, que foi um italiano aí que ganhou, né, a prova dos 100 metros, eu há muito tempo eu não via um branco ganhando uma prova de 100 metros. Os negros, né, vêm aí com essa hegemonia, com esse domínio há muito tempo, né? E ele ganhou, mas também não bateu o recorde, né? Não foi a melhor marca que a gente tem aí no 100 metros, tá? Aí em 1960, um outro fato importantíssimo, né, foi o Abele Bikila, que ganhou a medalha de ouro na maratona, correndo descalço, né? Apesar da Adidas ser a patrocinadora, né, da Olimpíada, né? A Adidas forneceu o calçado para todos os atletas, só que esse cara não se sentiu confortável, né, com nenhum calçado que ele colocou, e ele optou por fazer a corrida como ele fazia normalmente, que era descalço, tá? Então, isso é um fato bastante marcante, porque a gente sabe que, né, as empresas, elas desenvolvem tecnologia e estudos para que desenvolvam o melhor calçado, o melhor material, né, para fazer o solo da pista, para fazer o calçado, para amortecer o impacto, para proteger os atletas de lesão. Só que vocês vão ter cinesiologia e biomecânica provavelmente com o Rasquinha, e um dos temas que ele vai conversar com vocês é exatamente sobre o calçado. Até que ponto realmente ele ajuda, até que ponto ele prejudica, né? Por exemplo, teve um calçado que foi desenvolvido aí pela Nike, se eu não me engano, que foi proibido pela World Athletics de ser usado nas provas de longa distância. Exatamente porque
ele favorece demais, né, o atleta, né, ele dá um retorno muito grande para o atleta e ia fazer diferença no tempo de outros atletas que não teriam a mesma condição, tá? Aí, em 68, né, Tom Smith e John Carlos, eles ficaram famosos, né, não só pelas medalhas, né, com o recorde mundial que eles conseguiram, mas por levantar a mão, né, os Black Powers lá, os Panteras Negras, né, com uma luva negra para fazer aí uma campanha, né, contra a discriminação racial, principalmente nos Estados Unidos, né, que é um país que tem muitas manifestações raciais e tal. Até durante ano passado teve aquele negócio lá do Vidas Negras Importam, o pessoal da NBA começou a protestar, na Fórmula 1, né, lá com Lewis Hamilton, que liderou aí os protestos e tudo mais. Então o esporte sempre está presente, né, nessas manifestações, tá? E aqui um fato muito triste, né, que ocorreu na Olimpíada de Los Angeles em 84, a primeira edição que teve a maratona feminina, Gabriele Andersen, né, a corredora suíça, ela teve problemas, né, com o calor que estava no dia e ela chegou ao limite extremo da exaustão, né, e ela não parou a prova. Ela foi até o final, apesar de estar toda torta, né, tendo cãibras, com diversos problemas, né, que ela teve, muitas sequelas após isso, por chegar a esse fator extremo, né, do esforço físico para conseguir terminar a prova. E o que acontece? Eu acho que todo mundo lembra dela chegando, né, professor? Foi Exausta. um negócio marcante, né, muito pesado. E eu vi uma entrevista dela há uns anos atrás, eu não sei se ela é viva hoje, tá? Mas alguns anos atrás, no Esporte Espetacular, fizeram uma entrevista com ela e ela fala de todas as sequelas que ficaram e tal, os problemas de saúde que ela tem, que ela tinha até aquela época, né? Em decorrência disso. Aí o repórter perguntou para ela se ela se arrependia. Ela falou que não, que ela faria tudo de novo, né? Por quê? Porque ela queria chegar, né, o espírito olímpico, a vontade dela de terminar a prova era maior do que todo o esforço e toda a consequência que ela assumiu, né, o risco que ela assumiu ao fazer isso. E o que é interessante, galera, é assim, por que ela não parou? Um dos motivos pelo qual ela não parou. Se ela parasse e recebesse, como fala, auxílio médico, ela seria desclassificada da prova. Tá? E em consequência do que houve com ela, a regra do atletismo foi mudada. Então hoje existe a regra Gabriele Andersen, que se o atleta com problema de saúde, que apresenta coisas igual a ela assim, recebe atendimento médico, ele não é desclassificado. Ele é considerado o último da prova, mas ele não é desclassificado. Então, de repente, se essa regra já existisse, pode ser que os médicos, né, não por vontade dela, mas por, como fala, decisão médica, entrasse na pista para fazer o atendimento a ela, tá? Sem ela ser desclassificada. Então, isso a gente precisa levar em consideração também, tá? Então, a gente sabe que os jogos começaram na antiguidade, né, com um caráter religioso, de uma forma que a gente tivesse ligado a essas manifestações culturais religiosas da humanidade. Hoje, ele se tornou, né, ele tem um caráter exclusivamente esportivo e com foco na competição e muito investimento, né, em desenvolvimento tecnológico.
não só no que a gente pode dizer, né, no quesito treinamento, mas também com os materiais. E eu acho que principalmente os materiais. Então a gente vai, por exemplo, ver aqui acabaria, né? Mas não acaba não, é pegadinha do malandro. A gente vai ver aqui que quando vai formar, por exemplo, a pista, né? Vai construir a pista, a gente tem uma série de coisas, né? Que a gente acompanha. Então, por exemplo, deixa eu pôr aqui para vocês entenderem melhor. Aqui a gente ia começar hoje falando... Oi. A gente podia tirar uma das aulas práticas e ir lá no João do Pulo. Então. Ou não pode? Não pode. Sabe por quê? Porque o João do Pulo, ele é um espaço que é público. E como é uma faculdade particular, o departamento jurídico da prefeitura não permite essa utilização exclusiva da gente. O que a gente pode tentar fazer é, assim, quem tiver disponibilidade, quiser conhecer o trabalho, quiser ver como funciona, eu tô lá, né, na sexta-feira à tarde, tá, lá no João do Pulo, e... Até para conhecer lá, né, professor? Porque eu nunca fui lá. Vocês podem ir lá, daí ver a minha turma treinando, eu tô lá das 2 às 4, né, na sexta-feira à tarde, aí eu recebo vocês, não agora que ainda não está liberado, mas eles vão liberar, eu acho que a partir de setembro, tá? Por enquanto, os centros esportivos só está liberado para as equipes, não pode ter gente assistindo, mas quando liberar eu aviso vocês, e a gente pode tentar, através do Ronaldo, né, fazer um ofício, Bacana. E mandar na secretaria, não para a gente fazer a aula, né, todas as aulas, mas ir um dia para conhecer. Aí a gente pega uma aula de manhã, uma prática, e vai todo mundo para lá. Eu vou conversar com o Ronaldo sobre isso, se ele Bacana isso daí. pode fazer, né? Se o departamento jurídico da Anhanguera permite a gente fazer isso. Se permitir, vai ser um prazer receber vocês lá. Professor, e ficou legal lá o João do Pulo depois que formou? Cara, ficou legal, mas assim, não é falar para você, nossa, como ficou legal, entendeu? Mas ficou melhor. Ficou melhor, melhorou bastante. Ah, legal. Mas a gente achou que ia pôr tartan, né? Que ia pôr o piso de borracha lá. Não pôs, continua de terra, continua de Eu carvão. tava achando isso também, porque demorou bastante até. Então. Por isso que eu falei pra você, ficou legal, entendeu? Né? Porque a expectativa era pôr um tartan Era lá, né? alta, né? É alta. Mas não dava. Mas daí depois a gente foi ver, né? É muito caro, cara. É muito caro. Né? E daí é muito complicado. Mas não que não tivesse como fazer. Ó, Então. o atletismo ele é dividido didaticamente, né, em algumas provas. Então a gente tem as provas de pista, as provas de campo e as provas combinadas. O que isso quer dizer? Que essa divisão ela foi uma divisão didática que segue as características e a padronização das provas para sua realização, tá? Então, o que a gente precisa saber, né? Que as provas de pista são todas as provas de corridas, ou seja, as provas que acontecem nas pistas, né? Então, corridas de fundo, meio fundo, velocidade, revezamento e marcha atlética. Ok? Professor, e a maratona? Ela é uma prova o quê? Ela é de pista ou de campo? Ela é uma prova de pista, mas ela não acontece inteira na pista, dentro do estádio olímpico, tá? Então ela entra numa outra classificação, além de ser uma prova de pista, ela é uma corrida rústica, que acontece nas ruas. Então, a gente vai ver, né, no decorrer aí do semestre, que nós temos
além dessa classificação, né, dessa divisão do atletismo, a gente tem uma classificação das provas de corrida, né, que vai levar em conta, né, e em consideração as características de cada uma das provas, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, as provas de campo, quais são elas? Todas que acontecem no campo, então, são os saltos, né? O salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara, o arremesso do peso e os lançamentos do disco, do dardo e do martelo. Qual é a diferença do arremesso do peso para o lançamento do disco, do dardo e do martelo? Quem sabe me dizer? Ou quem imagina? Pode dar um chutão aí que não pega nada, não. O lançamento? Oi? Qual é a diferença? O lançamento e o peso. É. O tipo do lançamento, né? A técnica, Uhum. né? E a ideia, né? Do implemento, o tipo do implemento. O peso, ele é arremesso porque ele parte do tronco do atleta para frente, tá? E o lançamento, ele vem de fora do tronco. Então, o braço do atleta está estendido, o peso não está próximo ao tronco. Então, ele faz um lançamento. Mas isso só acontece na língua portuguesa, tá? Que tem essa diferenciação para definição dos movimentos. Nas outras línguas, é tudo lançamento. Se a gente for ver a tradução, é tudo lançamento, tá? Ah, qual o problema disso, professor? Nenhum, é só a gente entender que quando a gente vai falar, a gente não vai falar lançamento do peso, a gente vai falar arremesso. E quando for disco, dardo e martelo, a gente faz o lançamento. Ok? Bom, e daí também a gente tem as provas combinadas. O que são as provas combinadas, né? As provas combinadas são aquelas que um mesmo atleta, né, faz diversas provas. Então, no atletismo a gente fala que são super atletas. Então, para o masculino, né, para o gênero masculino, eu tenho o decatlo, que são 10 provas que o mesmo atleta faz em 2 dias de competição. E o heptatlo, que é o feminino, que são 7 provas em 2 dias de competição. Ganha o atleta que tem os melhores resultados nas 10 provas, né? É a maior pontuação acumulada nas 10 provas para o masculino e nas 7 provas para o feminino. Então ele compete durante 2 dias, daí depois, quando terminam as provas, a soma de pontos que ele acumulou é o que vai determinar se ele é o campeão, vice, ou ele ficou em terceiro lugar, ou se ele nem ganhou medalha, não subiu ao pódio. Tudo bem? Então, entender isso. Ah, e tem um detalhe. Existe um programa já determinado, fechadinho, certinho, de quais as provas que ele faz no primeiro dia e quais as provas que faz no segundo dia. Não é permitido trocar essa ordem, tá? Tem que seguir a risca ali. Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas provas. Tudo bem? Aí depois disso, a gente tem a pista de atletismo, né? Como eu falei para vocês, ó, hoje a pista de atletismo, ela é feita com esse material que a gente chama de borracha, né? O tartan. E ele tem várias camadas. Então, eu tenho uma camada de brita, depois uma camada de asfalto misturado com poliuretano, depois uma segunda camada de borracha, que tem algumas bolhas, né, de ar para melhorar o amortecimento e absorver aí o impacto das passadas, e uma camada superior, né, que é a mais externa, com uma borracha antiderrapante. Por que tudo isso? Porque, por exemplo, se chove e a gente tem uma pista de carvão, né, uma pista de terra, igual a lá do atletismo lá do João do Pulo, choveu, não pode treinar. Por quê? Porque a pista fica muito macia, ela fica pesada, e se você pisar, você vai deformar a pista. Então, não tem treino dia de chuva. Se fosse uma borracha, acabou a chuva. Não tem perigo de raio. Mesmo com a pista molhada em alguns lugares, que acaba ficando um pouco, não tem jeito,
o atleta pode correr, porque ele está num piso emborrachado antiderrapante. Então, isso facilita muito. E um detalhe que é importante é assim, quem assistiu às corridas de velocidade e de revezamento da Olimpíada? Alguém aqui assistiu? Eu assisti. Eu vi também, professor. Você chegou a ver a entrevista da menina lá, a brasileira, que ela não se classificou para a final do 100, mas ela fez o melhor tempo da vida dela, né? Sim. Aí foram fazer a entrevista. Você lembra o que ela falou? Não vou lembrar exatamente. Isso eu não vi, professor. Não. Ela fala assim, ó, eu consegui bater o meu recorde pessoal porque a pista tá rápida. O que quer dizer com a pista tá rápida? Que a pista... Não sei, que a pista é muito boa, proporcionou... A Ela pode qualidade do correr muito material, rápido. né, da pista ajudou ela a se desenvolver, a correr mais rápido. Então, por exemplo, se você corre numa pista de borracha, né, você consegue desenvolver muito mais velocidade do que correr numa pista de carvão. Por quê? Porque o contato com a borracha tem menos atrito, né? Você faz menos força do que na pista de carvão. Os quenianos, eles treinam em terra, né, professor? Então, chega numa pista assim... Já tem uma vantagem muito grande, né? Mas, assim, na verdade, os quenianos ainda têm outros fatores, né, que os ajudam e muito na relação dos recordes, né? Você pode ver que eles fazem normalmente corridas de fundo, né? Corridas longas. E por que que eles levam vantagem? Vamos lá. Os quenianos, eles dominam as corridas de cross-country no mundo. O que são as corridas de cross-country? São as corridas que são feitas em terrenos que têm variação, né? Não é planinho, rasinho. Então eles correm em subida, em descida, pula obstáculo, passa dentro de rio, faz um monte de coisas. Corridas de cross-country, elas exigem muito, né, do atleta. E os quenianos dominam isso. Então, como eles já têm uma condição física do treino das corridas de cross-country, que vai ajudá-lo muito a desenvolver melhor essa resistência, essa velocidade de resistência, além disso, eles têm o fator genético, que facilita muito o trabalho deles, né? E o negro, por si só, tem o tronco mais curto e os membros inferiores mais alongados, o que aumenta, né, a amplitude da passada e facilita o desenvolvimento da velocidade. Isso sem contar na técnica apuradíssima que eles têm, né, para desenvolver isso. Então, são vários fatores, né, que influenciam, tá? Professor, por que você está mostrando a pista de atletismo para a gente? Ué, porque eu vou pedir na prova, simples assim, né? O que eu posso pedir para vocês? O que é importante vocês entenderem em relação à pista? Algumas marcações na pista, elas são de extrema importância. Por exemplo, aqui, ó, a linha de chegada. A linha de chegada é sempre no mesmo lugar, tá? Então, todas as corridas que eu tenho no atletismo se encerram no mesmo ponto, tá? E como elas se encerram no mesmo ponto e elas têm metragens diferentes, é lógico que os locais de partida, os locais de largada, que são diferenciados. Então, por exemplo, quem vai correr os 100 metros, larga daqui, ó, onde está o cursor agora. Porque daqui até a linha de chegada são 100 metros. Então, a gente tem que entender o seguinte. A pista de atletismo ela tem 400 metros no total. Quando a gente está aqui na raia 1. Então, eu tenho uma pista, uma reta de 100 metros, uma curva de 100 metros, uma reta oposta com 100 metros e outra curva com 100 metros, totalizando 400 metros de pista, tá? Por que alguns atletas, quando vão fazer a saída, né, para começar a competir,
e vão fazer essa saída na curva, por que alguns estão mais à frente? Por conta que a distância diferencia por conta da curva. Quem está mais perto do centro percorreria uma distância menor. Perfeito, Lucão. Caramba, é bom falar com quem sabe, né, mano? Quer continuar a aula aqui, Lucão? Termina aí pra mim. Deixa eu descansar. Então, galera, muito obrigado pela companhia. Nossa Semana que senhora, vem a gente não era pra terminar, era pra começar. continuar explicando, Desculpa. monstro. Ah, tá de sacanagem, Eu Lucão. só sei essa parte, professor. Eu tô Ah, aprendendo. tudo bem. Então, é exatamente isso. O balizamento que a gente faz, né, é para compensar essa diferença na curva. Eu, quando eu era pequenininho, eu falava assim, ah lá, não tem graça, o cara tá saindo correndo na frente, ele vai ganhar. E nem sempre o cara ganhava, né? E eu demorei muito para entender que é essa diferença, tá? Então, por exemplo, ó, quem vai correr 10 mil metros, larga daqui, ó, juntinho com a linha de chegada. Quem corre 10 mil metros na pista tem que fazer quantas voltas? Ah, mais de 10, com certeza. Ué, se uma volta tem 400 800, metros para fazer 800, 10 mil, 2,5 para 1.000. Caraca, muita volta. 25 voltas. É muita volta. Haja Por cérebro quê? para isso. Então, né? E ó, fizeram na Olimpíada para 19 minutos, se eu não me engano. Se eu não me engano, correram para 19 ou 29, eu não lembro qual era o tempo. Mas foi recorde mundial. Foi recorde mundial, não. Foi recorde olímpico, tá? Ah, uma outra coisa que é uma discussão gigante. Por que existe recorde mundial e olímpico? Ah, essa é porque a Olimpíada ela é um evento tão importante que quando um atleta ele bate um recorde, ele é o recorde do evento. Isso não obrigatoriamente é o recorde mundial. Às vezes pode ter o evento mundial que o recorde é melhor do que o olímpico, mas o olímpico só é batido no evento olímpico. Exatamente. Então, o recorde olímpico ele só pode ser batido durante a realização da Olimpíada. Agora, dentro da Olimpíada eu posso bater o recorde mundial. Entende? Ó pra você ver a importância da Olimpíada. Ela tem o recorde dela e o recorde mundial ele pode ser batido na Olimpíada. No campeonato mundial eu só posso bater recorde mundial, mesmo que eu faça um tempo melhor do que a Olimpíada, não é homologado, não é reconhecido, porque não estava no período olímpico, tá? Então a gente precisa entender isso também. Bom, aqui eu pus uma outra pista para mais fácil para vocês entenderem, tá? Isso vai estar disponibilizado para vocês. E daí a gente entra no seguinte: conceito de corrida a gente já falou agora há pouco, né? É um deslocamento que é realizado através de uma sucessão de saltos, ou seja, de repetições de saltos, né? Consequentes, subsequentes, e difere da marcha da caminhada porque existe esse apoio, né, no solo através de um ou os dois pés constantemente. Tudo bem? Então, quando eu vou correr, eu tenho esse momento da fase de voo, né, da suspensão. Eu perco totalmente o contato com o solo. Só que eu preciso entender o seguinte: uma coisa importante a ser desenvolvida para eu correr bem é o meu equilíbrio. E por que eu tenho que desenvolver o equilíbrio? Aí você tem que desenvolver, senão nessas sucessões de saltos você acaba nem desequilibrando, perdendo, pode cair ou perder a eficiência, na verdade, de cada salto. Isso. Então, o que eu tenho que entender é assim: eu preciso desenvolver o equilíbrio porque todas as vezes que eu tiro os dois pés do chão, a hora que eu retomo o contato com o chão, eu tenho que estar equilibrado para empurrar esse chão para trás, para fazer a propulsão do meu corpo para frente e continuar o movimento. Então eu tenho que entender, né,
desse controle corporal ao correr. Porque se eu não fizer isso, eu acabo me prejudicando. Tudo bem? Aqui da eficiência lá, que a gente já falou. Agora, olha que interessante isso. A corrida ela é uma expressão completamente individual. Ou seja, ninguém corre igual a ninguém. E por que isso? Porque existem diferenças biológicas, né? Anatômicas e biológicas na gente. O que acontece? A minha flexibilidade ela é responsável pelo quê? Quem sabe me dizer? Como que a gente mede a flexibilidade de uma pessoa? Pela amplitude de movimento dela? Pela amplitude articular de movimento. Então, se eu tenho boa flexibilidade, o que ela vai servir no atletismo para mim? Você vai ter uma melhor amplitude articular. Uma maior amplitude articular. E isso me favorece em que sentido? Por exemplo, na corrida, você, em cada passado, ou cada salto que a gente fala, você percorreria uma distância maior. Maior, exatamente. Mas isso só vai funcionar se eu aliar essa boa flexibilidade ao meu equilíbrio dinâmico. Isso. Aí eu tive, até agora, a definição aí, né, do tipo, né, do cara, da flexibilidade. E a coordenação motora, onde que ela entra nisso? O que é a coordenação motora? Ninguém sabe? Os movimentos do braço e da perna? Os movimentos do braço e da perna feitos harmoniosamente e corretamente. Né? É exatamente isso. Eu consigo desenvolver minha coordenação motora no atletismo? Consegue. E de uma forma muito eficaz e muito eficiente. Né? Então, a gente precisa entender que esses fatores todos, eles vão influenciar na técnica de corrida. Pode ser que um dia, né, eu consiga passar exercícios que vão melhorar a minha performance de corrida sem estar preocupado com a técnica. Só que daí eu vou estar utilizando muita força desse atleta, né? E vou estar causando nele um desgaste desnecessário. Porque é muito melhor eu coordenar a corrida e depois cobrar esse resultado do que fazer o contrário, tá? Porque muitas vezes o próprio exercício de coordenação, o próprio domínio técnico, né, que o atleta vai assumir, que o aluno vai assumir, já vai proporcionar uma melhora nessa velocidade. Tá? Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: para cada estilo de corrida, velocidade, meio fundo, fundo e maratona, por exemplo, eu tenho um posicionamento do pé diferenciado. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, o meu pé apontando para frente, para mim é muito confortável. Pode ser que para você não seja. Seu pé tem que estar levemente apontando para fora. Né? Então, tem diversos detalhezinhos que a gente precisa conhecer, observar. Não, primeiro observar, depois conhecer e criar o vínculo adequado para tocar nesse assunto. Porque se a gente não faz isso, complica. Tudo bem? Tudo bem. E daí é só. Ó, 10h15, a gente acho que foi
Aí, bem, né? O que eu tinha programado para vocês hoje era isso. Lá, quando a gente for para a prática na semana que vem, a gente vai fazer uma parte teórica, de repente o comecinho, que vai estar um pouco mais frio e tal, né? E lá pelas 9h, 9h30, a gente vai para a prática e todos os dias a gente faz a aplicação do que a gente vai ver dentro da teoria, entendeu? Professor, Fica os muito- slides já estão lá no aula ou o senhor vai colocar? Já pus. Tá Só certo. essa aula em vídeo que ainda não, mas as duas Sim, os slides já estão lá. sim. Tá? Obrigada. E, inclusive, o que a gente vai trabalhar na semana que vem, se eu não me engano, eu já pus. Ah, não pus não, vou por hoje. Eles já estão prontos, eu só não subi no sistema. Da semana que vem eu já vou deixar com vocês também. Eu vou tentar pôr, né, até o final desse mês, o semestre inteiro, todos os slides. Aí depois a gente só vai, quando tiver, se for aula presencial, não vai ter transmissão, então não tem gravação de vídeo. Se for aula de vídeo, daí eu vou gravando e já vou colocando para vocês. Tá bom? Tá bom. Ok, professor. Ô, professor, lá dos Oi. 10 mil metros que você falou do recorde, Hum, eu puxei agora aqui, eles fizeram em 27 minutos e 43 segundos. aí, Os três 27. primeiros colocados, a diferença foi em centésimos, assim, uma coisinha de 20. Sim, os caras são monstros. É. 25 voltas em 27 minutos. Os caras, você é louco. É uma amplitude de passada muito grande. É uma manutenção, uma resistência de velocidade que eles têm, uma resistência de força gigante, cara. E teve o cara que caiu ainda e foi lá e ganhou a prova, né? Caraca, eu não tinha visto que ele tinha caído. Eu não lembro em qual prova, se foi no 1500. Eu vi isso, foi uma mulher, professor, que ela caiu, daí ela levantou e ela conseguiu chegar lá e ganhou. E uma mulher também? A mulher eu não vi, eu só vi o homem. A mulher eu vi a que caiu e foi desclassificada. Porque ela virou e invadiu a outra raia. Era dos 200 metros, se eu não me engano. Ela invadiu a outra raia e ela foi desclassificada. Ela levantou, terminou a prova, mas foi desclassificada do mesmo jeito, não teve jeito. Pode crer. Certo, galera? Certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, semana que vem, 8 da madrugada, estamos lá. Você sabe qual é o número da sala, Ana? Acho que ela não sabe. À noite eu sei que é na sala 41D. De manhã eu não achei aqui o arquivo que o Ronaldo mandou com as salas. Peraí, deixa eu procurar de novo. Eu espero É que a gente foi hoje, era o bloco E, a sala 66. É a que está determinada para vocês, é isso? Uhum, isso. A gente chegou lá, não tinha ninguém, professor. Xingaram até, né? Não, tem que ficar, não lê direito o negócio. Tranqueira, não vem. Peraí, eu tenho aqui. Eu vi ontem. Eu espero que quando semana que vem, pelo menos na parede, no mural, alguma coisa, eles coloquem, que com certeza vai ter muita dúvida. Ah, vai. Vai, ainda mais que às vezes tem galera que veio de outra faculdade. Isso acontece, e é aquele negócio, nem sempre abre as mesmas disciplinas para todos os alunos do mesmo semestre. Professor, Foi. eu acho que esse semestre foi um caso particular, porque o da minha turma sempre foi igual. E o João, o dele não estava aparecendo nem ontem nem hoje a aula. Tá aqui, Como ó. o Gabriel tinha, a dele, eu passei, o João, você tem aula hoje, bioética, daí eu passei o link, ele entrou na aula. Daí ele ficou de conversar com o Ronaldo, para o Ronaldo arrumar. Daí, como ele pode escolher atletismo, estou falando para eles escolher sua aula.
Sim, do que então, biologia. Porque hoje o Gabriel está tendo biologia, Sabrina teria biologia. então, né, e daí acabou entrando aqui. Como ela E conseguiu saiu entrar? fora depois, reclamou que não assistiu aula durante uma aula e depois pulou fora. Eu não vou falar mais nada, mas a galera já entendeu. É complicado. Não, Bom, então, professor, mas eu também, eu queria entender. Ela